Está no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e olhar crítico. Lembrando que no fim tem nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é quinta, 8 de janeiro, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, xAI levanta 20 bilhões de dólares e Warner rejeita Paramount. Em mundo, Estados Unidos apreendem petroleiro da Venezuela com bandeira russa. Já no Brasil, exportações e turismo colocam nosso país em ano histórico. Isso aí, muita coisa importante pra gente conversar hoje. Então já fica ligado e bora pra primeira notícia. No mundo dos negócios, o dinheiro segue fluindo no ambiente corporativo global. E a gente começa falando de inteligência artificial e de uma rodada bilionária. A xAI, empresa de inteligência artificial de Elon Musk, anunciou uma nova rodada de captação de 20 bilhões de dólares, que pode levar o valuation da companhia a 230 bilhões de dólares. E tem gente grande envolvida, viu, Branco? A Nvidia está participando da rodada. Hoje em dia, o principal produto da xAI é o Grok, que é o chatbot integrado à rede social X. Ele já soma 600 milhões de usuários ativos mensais, um número gigantesco para um produto ainda relativamente novo. Mas nem tudo são flores. A ferramenta vem sofrendo forte pressão internacional, depois de permitir a geração de imagens falsas sexualizadas de mulheres e até de menores de idade. Para você ter uma noção da gravidade, a taxa estimada é de 6.700 imagens ilegais por hora. E virando a página para outra atualização no cenário empresarial, agora é Hollywood no centro da conversa. A Warner Bros. Discovery anunciou ontem que rejeitou por unanimidade a oferta de 108,4 bilhões de dólares da Paramount Skydance para comprar o estúdio. Segundo a Warner, a proposta da Netflix continua sendo mais vantajosa. Isso mesmo depois de um movimento ousado. Se você não se lembra, o cofundador da Oracle, Larry Ellison, ofereceu uma garantia pessoal de 40,4 bilhões de dólares para sustentar a oferta da Paramount. E fechando aqui nosso giro de empresas, tem notícias sobre remuneração no topo do capitalismo americano. A Berkshire Hathaway elevou para 25 milhões de dólares o salário anual de Greg Abel, que assumiu o comando do conglomerado no dia 1º de janeiro no lugar do lendário Warren Buffett. Para comparar, em 2024, Buffett recebeu um salário anual de apenas 100 mil dólares, além de 305 mil dólares em outras compensações. Uma diferença que chama atenção e marca a transição de era na empresa. Pois é, Branco, entre rodadas bilionárias, ofertas frustradas e salários astronômicos, o mundo corporativo segue movimentado. Mas com isso a gente fecha o bloco de empresas e segue agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, o petróleo venezuelano voltou para o centro do tabuleiro geopolítico. Ontem, dia 7, os Estados Unidos afirmaram que vão manter indefinidamente a supervisão sobre a venda do petróleo da Venezuela. A declaração veio poucas horas depois de Trump afirmar que a Venezuela deve entregar em breve entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo aos Estados Unidos, ou seja, pressão direta sobre um dos principais ativos do regime chavista. E não parou por aí. Ainda ontem, os Estados Unidos anunciaram a apreensão do petroleiro Bela 1, que é ligado à Venezuela e que navegava sob bandeira russa depois de semanas de perseguição. Segundo Washington, a embarcação operava com bandeira falsa e transportava petróleo venezuelano para aliados do regime chavista. A reação da Rússia foi imediata. Moscou afirmou que os Estados Unidos violaram o direito marítimo internacional ao apreender o navio. E aqui tem um detalhe importante: o petroleiro vinha sendo escoltado por um submarino russo, o que pode elevar o nível de tensão entre Washington e Moscou. No quadro geral, tudo isso faz parte de uma estratégia maior de segurança nacional defendida por Trump, chamada de Doutrina Monroe. É basicamente uma releitura da histórica Doutrina Monroe de 1823. Na prática, essa doutrina busca justificar intervenções dos Estados Unidos em países do hemisfério ocidental, com o objetivo de conter a influência de potências como Rússia e China na região. E o interesse estratégico faz sentido. Juntos, Estados Unidos, Canadá,
Venezuela e o restante da América Latina concentram quase 40% da produção mundial de petróleo. Só a Venezuela sozinha reúne 17% das reservas provadas de petróleo do planeta. E antes de fechar o bloco, 2 destaques rápidos ligados a esse contexto. As mortes confirmadas no ataque dos Estados Unidos à Venezuela subiram e chegaram a 58. E segundo Washington, 7 soldados americanos ficaram feridos. Fora isso, recentemente, Trump disse, abre aspas, ativistas pró-Venezuela são as pessoas mais feias que já vi. Pois é, Branco, tensão diplomática, petróleo no centro da disputa e o risco da escalada entre grandes potências. Mas com esse panorama do cenário internacional, a gente segue agora para o noticiário aqui do Brasil. Agora no noticiário aqui do Brasil, 2025 foi um ano histórico para as exportações e também para o turismo. Começando pela economia, pela primeira vez na história, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o maior produtor mundial de carne bovina. A produção cresceu cerca de 4% no ano, um salto aqui de aproximadamente 800 mil toneladas. E não parou por aí. Mesmo com o tarifaço dos Estados Unidos, o Brasil bateu recorde nas exportações de carne bovina em 2025. Foram 3,5 milhões de toneladas exportadas, consolidando o país como o maior exportador do mundo nesse segmento. E quando a gente olha para outras proteínas, os números também impressionam. Na carne de frango, apesar dos casos de gripe aviária, o Brasil exportou 5,3 milhões de toneladas, batendo um novo recorde. Já a carne suína somou 1,5 milhão de toneladas, também um recorde, colocando o Brasil na 3ª posição global. E outro destaque importante foi o algodão. O Brasil consolidou a liderança como maior exportador mundial, com pouco mais de 3 milhões de toneladas exportadas ao longo de 2025. E no setor mineral também teve um marco inédito. As exportações de minério de ferro chegaram a 416 milhões de toneladas em 2025. O produto foi o 3º mais exportado do país, com 28,9 bilhões de dólares e ficou atrás apenas de petróleo e soja. Mas talvez o que mais seja interessante aqui seja o agregado de todas as exportações do ano, que totalizaram 348,7 bilhões de dólares em 2025, o maior valor da série histórica. E para fechar, um setor que também viveu um ano histórico foi o turismo. O turismo internacional no Brasil teve o melhor ano da sua história, com quase 9,3 milhões de turistas estrangeiros. Isso representa uma alta de 37,1% em relação a 2024. E quem liderou o ranking de visitantes foi a Argentina, com 3,3 milhões de hermanos vindo para o Brasil ao longo do ano. Pois é, Branco, e com esses dados históricos de exportações e turismo, a gente encerra o bloco de Brasil e seguimos agora para o nosso fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelos Estados Unidos. Por lá, o relatório da ADP mostrou a criação de 41 mil vagas no setor privado em dezembro, abaixo da projeção de 48 mil. O dado vem às vésperas do Payroll, o relatório oficial de empregos dos Estados Unidos, que reúne números dos setores privado e público e será divulgado nesta sexta-feira. Enquanto isso, ontem a Alphabet, controladora do Google, subiu 2,51% e ultrapassou a Apple em valor de mercado, tornando-se a 2ª maior empresa do mundo. Agora, olhando para os índices, o S&P 500 caiu 0,34% e o Nasdaq avançou 0,16% nessa quarta-feira. No mercado acionário brasileiro, a Cogna subiu 7,51%, após o JP Morgan elevar a recomendação para a compra e revisar o preço-alvo para R$ 6,50. Na outra ponta, as ações da Azul despencaram 54,37%, depois da aprovação de uma oferta de 7,4 bilhões de reais para trocar dívidas por ações, o que deve provocar uma forte diluição dos atuais acionistas. Já o Ibovespa recuou 1,03% aos 161.975 pontos, em um movimento de correção mesmo com a alta de 0,59% da Vale. E para fechar, o dólar subiu 0,12% a R$ 5,39, interrompendo uma sequência de 4 quedas consecutivas.
E agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo de hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6h30 da manhã no seu e-mail. Por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não. Já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho. Até porque todo mundo merece ficar bem informado. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!